incrementar o volume de passageiros do transporte coletivo nos finais de semana, né? Então, mais horários do transporte coletivo no domingo e mais novidades que podem vir. O diretor de transportes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, William Felipe Rodrigues, está conosco para trocarmos umas ideias aqui. William, bom dia, muito obrigado pela tua participação. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes. A gente está aí buscando essa troca, né, Jorge, no intuito de melhorar aí sempre o transporte coletivo, né? Então, o nosso propósito é esse, fomentar e vamos discutir, contar aí as novidades também, né? William, primeiro para que a gente te conheça melhor, né? Você está assumindo o cargo a partir desse ano com um novo governo, né? Queria que você falasse sobre o seu conhecimento, acima de tudo, sobre essa questão do transporte público em Blumenau. Perfeito, Jorge. Eu venho da iniciativa privada, né? Não estava no poder público. Enfim, a gente tem atuado na formação da mobilidade urbana em si, né? E o conhecimento pelo transporte público de Blumenau, historicamente, como nascido e radicado, a gente aqui conhece bem a como usuário, história, né? E sim, já usamos o transporte público e sabemos aí dos calos e os desafios que a gente tem pela frente. Bom, vamos começar com a novidade que a partir de domingo, 111 novas viagens vão ser realizadas, né, através dessa ampliação de horários dos veículos aos domingos, né? Como é que se chegou a essa distribuição? Qual é a tentativa de vocês ao aumentar mais o volume de horários de ônibus aos domingos? Perfeito, Jorge. Nós viemos com ações desde o início do ano, desde o início do mandato do prefeito Egídio, buscando alternativas para o transporte público, aumento de linhas, aumento de viagens, né? Tivemos aí o posicionamento de acionar 3 ônibus da reserva no último mês para fazer um aumento aí no número de viagens de linha, o que acrescemos aí em torno de 35 horários durante a semana com esses ônibus, né? Fizemos ajustes também nas linhas e a busca pelo final de semana, Jorge, prezando pela ociosidade da frota, né? Então hoje, como temos uma frota ociosa aos domingos, resolvemos então buscar linhas onde tem maior gargalo, maior número de passageiros e horários para aumentar essa demanda. Então é um acréscimo aí de 18% nos finais de semana, onde a partir de agora, dia 23, teremos. Então são linhas troncais e alimentadores. Podemos levar aqui como um exemplo, acho que o troncal 10, que é o que vai ter maior volume de horários incluídos aí aos domingos, parece que são 32 horários a mais. Exato. Então, até domingo passado fazia 34 viagens, agora vai ter 32 a mais, passando para 66 viagens. Perfeito, isso é um aumento substancial e expressivo, né, Jorge? A gente está falando desse aumento em 94%, especialmente nessa linha, que é uma das principais, né, onde a gente tem a ligação e naturalmente a gente buscou aumento também nos troncais 11, 12, 15, 30 e também alimentadores, né? Que a gente vê a necessidade de aumentar nos finais de semana na busca do munícipe também poder contar com o transporte coletivo, não só para trabalhar, mas também para o seu lazer. Agora, historicamente, nos últimos anos, as pessoas largaram o transporte coletivo no final de semana. Largaram por quê? Porque não tinham ônibus. Sim. Né? Não tinham ônibus. Teve épocas viagens até às 6 da tarde. Sim. Então não tinha ônibus. Então, as pessoas se acostumaram a não utilizar o transporte público ao final de semana, principalmente depois do surgimento também da possibilidade do transporte por aplicativos. Agora, você acredita que incrementando as linhas,
vai conseguir atrair essas pessoas que desistiram do transporte público? Jorge, esse é o maior desafio, né? A gente vem da pandemia, onde tivemos aí um decréscimo muito grande, ficamos aí alguns meses sem ter transporte coletivo na cidade, onde fez com que muita gente buscasse transportes alternativos. Tanto é uma realidade nacional. Hoje em Blumenau nós atuamos com cerca de 70% a 80% da capacidade que já tivemos pré-pandemia, né? Naturalmente que isso fez com que também encolhesse o número de linhas, né? Para se tornar, ter equilíbrio ao sistema, equilíbrio financeiro aliado à demanda, né? Então a gente está retomando isso, reajustando. Tenho certeza que a gente tem também planos, ações que podemos depois já adiantar, mas para que fomente o uso do transporte coletivo nos finais de semana. Hoje, tem esse levantamento de quantas pessoas utilizam o transporte coletivo? Já que a gente está falando de incremento aos domingos, né? Aos domingos, hoje em média, quantos passageiros, né, utilizam esse sistema aos domingos? Sim, Jorge. Até puxei aqui o número para ser mais expressivo, né? Hoje nós temos, em média, durante a semana, de segunda a sexta, em torno de 80 mil passageiros dia, né? No sábado, esse número ele cai para 17, 18 mil passageiros e no domingo ele então vai para 4.500 passageiros em média no domingo. 4.500. E reforçando os horários, qual é a expectativa de vocês de incremento nessa questão de passageiros? Então, Jorge, esse incremento a gente tem consciência que ele não é de imediato, né? Porque, como falamos, né, habitualmente o munícipe ele encontrou outros meios, outras formas, outros modais de locomoção, né? Então, a gente precisa novamente retomar e aumentar o número de passageiros, sim, mas a gente tem consciência que o município ele precisa se acostumar e entender que tem, né? E isso não está aliado somente ao aumento do número de passageiros, mas sim também à própria qualidade do transporte coletivo, né? O conforto, enfim. E a gente tem novidades aí com relação ao próprio final de semana, que se tiver abertura aí a gente pode estar falando também. Sim, com relação... Já vamos falar nisso, né? Ótimo. Que é a passagem temporal. Antes, William, eu queria que tu explicasse como é que se chegou à possibilidade de colocar 111 horários a mais no domingo com uma empresa que sempre foi, digamos assim, meio irredutível em se aumentar alguma coisa sem ter uma contrapartida. Vai ter uma contrapartida por causa disso? Se chegou a um acordo, como é que vai ser? Então, Jorge, o transporte coletivo, a concessão hoje em Blumenau, nós temos hoje poder para estar colocando isso e propondo isso à Blumob, né? E em momento algum a Blumob foi contra a gente fazer. Lógico, a gente tem que ter a consciência e tecnicamente a gente avalia a possibilidade desses aumentos, né? Então, como eu falei, hoje vamos entrar dentro de uma frota ociosa. A gente tem ônibus aí que não vai impactar. Vai impactar, naturalmente impacta, né? Pelo fator do equilíbrio financeiro, mas é natural que se a gente conseguir atrair maior número de passageiros, a conta ela vai ser equilibrada também, né? Então, quando a gente aumenta as ações que a gente faz no intuito de melhorar o transporte coletivo, imaginando que a gente consiga atrair mais passageiros e, consequentemente, ter esse equilíbrio, né? Porque naturalmente nesse começo a gente vai ver o ônibus vazio. Sim. E por quanto tempo vai ser possível isso? Se não houver uma resposta do usuário? Jorge, não é uma ação isolada, como falamos, né? Então, é uma ação
conjunta com mais fatores, mais ações, estratégias que a gente vem tomando. Então é muito irresponsabilidade minha hoje traçar uma data, né? Uhum. Então, até porque isso é uma questão... Um período de experiência, digamos assim. Isso. A gente tem ações gradativas ainda que estão por vir, que vai se complementar, então, implantado, a gente vai poder dizer, não, agora a gente vai estipular um prazo de testes e realmente, não, chega ao término do ano, ao meio do ano que vem, ao término do ano que vem, a gente olha para trás e diz, pô, não tivemos aí o resultado esperado, não é viável. Mas eu tenho certeza que a população vai entender e na medida do possível, vai usar o transporte e fazendo com que seja viável essas estratégias e melhoria, né, Jorge? Que esse é o ponto. Claro que sim. William Felipe Rodrigues é diretor de transportes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, está falando com a gente, já falamos aqui sobre o aumento de 111 novos horários no transporte público a partir de domingo. Esses horários já estão divulgados no aplicativo da empresa, por exemplo, ou no site, onde é que as pessoas encontram, né? Para quem já quer se programar para utilizar o transporte coletivo para poder acessar. Perfeito, Jorge. Eles podem buscar os meios via aplicativo e via site da Blue Mob, vão conseguir ali vão encontrar já como é que é o horário aos domingos, exato, né? Bom, vem aí também uma outra alternativa para incrementar o volume de passageiros, que é a passagem temporal. Tem gente que não conhece a passagem temporal, né? Passagem temporal, ela existe só na modalidade do cartão, porque isso é um sistema que funciona para te dar essa liberdade de você ingressar com uma passagem no ônibus do transporte coletivo, saltar deste ônibus fora do terminal e acessar gratuitamente outra linha. Essa passagem temporal já funciona durante a semana em algumas linhas aqui do município, eu não sei quantas são, mas principalmente na Beira-Rio, Rua 7 de Setembro, tem essa possibilidade por um tempo determinado. Essa passagem temporal vai ser, né? Eu posso falar que vai ser aplicada aos finais de semana, entre 3 horas da tarde de sábado até o final da noite do domingo. Em princípio, valendo por 6 horas, ou seja, você ingressa no ônibus 3 horas da tarde de sábado e nesse período de 6 horas, qualquer outra linha que você acessar, né, fora do terminal, você não paga. Você está dentro daquele temporal em que sua passagem tem valor. Qual é a expectativa de vocês com a aplicação dessa passagem temporal mais longa nos finais de semana? Isso mesmo, Jorge. Você exemplificou muito bem aí como funciona o sistema hoje, né? Temos aí em diversas linhas já a integração temporal. Ela é uma integração hoje, em média, que ela tem durabilidade de 30 minutos. Então, a pessoa desembarca, o passageiro desembarca num ponto e pega outro ônibus em 30 minutos, no intervalo de 30 minutos. Né? Ela pode variar, depende as matrizes, mas entre 20 minutos e 1 hora, mas em média meia hora. Né? E nos finais de semana, que isso é uma novidade aí que a gente está trazendo, apesar de que deixar bem claro que não existe ainda uma data, porque tecnicamente a gente não consegue estar fazendo isso da noite para o dia, né? Existem matrizes e hoje a gente tem limitações sistêmicas para implantar isso, mas que já vem sendo trabalhado aí para os próximos meses implantar. Então vão ser por 6 horas a única tarifa. Então a pessoa vai, por exemplo, pegar o ônibus lá no seu bairro, fora do terminal, ela vai embarcar, vai descer no terminal, vai pegar outra linha, desceu no shopping, vai andar no shopping, embarca em outro ônibus sentido Fonte Luminosa, vai até o parque da Artex, lá o grande parque no Garcia,
passa o dia. Num período dentro de 6 horas da passagem do cartão no primeiro ônibus até a passagem do cartão no último ônibus, ele vai estar pagando uma única tarifa. Ou seja, paga uma vez, depois não paga mais, né? Perfeito. Nessa passagem. Durante esse período, né, Jorge, de 6 horas. Por que o período de 6 horas? Eu vou te fazer essa pergunta, porque quem mais usa transporte coletivo aos finais de semana é o trabalhador, né? As pessoas trabalham em shopping, comércio, restaurantes, hospitais e por aí afora. Só que esse período não atende à necessidade deles, até porque geralmente são 6 horas o período de trabalho e você tem que, no mínimo, sair 1 hora antes, né? Não atende à necessidade deles. O que levou vocês a definir esse período de 6 horas? A questão das 6 horas é uma questão de limitação propriamente também sistêmica, né? E a visualização da integração temporal é na busca pelo lazer do munícipe. Então, a gente busca, lógico, atender também a trabalhadores que estão no final de semana em trabalho, naturalmente que por escala propriamente de 8 ou 6 horas ou 8 horas acaba não sendo contemplado, né? Mas prezando pelo lazer, a gente faz com que essa integração ela seja viável. Então não é errado a gente falar que essa medida busca o lazer do cidadão blumenauense para ele poder sair com a família, visitar parentes ou fazer qualquer coisa e nesse período poder utilizar apenas uma passagem de ônibus. Isso, Jorge. E dá oportunidade, por exemplo, da família, né, que tem lá 3, 4 pessoas, né? Seriam 8 passagens que teriam que pagar para vir para a rota de lazer na Rua 15, por exemplo. Né? Dessa forma, eles vão estar pagando 4 passagens, reduz o custo pela metade, né? Em 50%. Ainda não há uma data para ser implantada esta integração temporal, né? A passagem única nos finais de semana com esse período de 6 horas. Alguma previsão, não? Jorge, é difícil eu falar uma previsão, entendo. Porque uma vez que a gente fala, a gente quer cumprir com essa previsão, né? Então, como eu falei, é sistêmico, não depende somente de nós e não depende somente da Blumob, né? Tem envolvido também a questão do sistema e técnicos que vão estar fazendo e incrementando nosso sistema atual para conseguir fazer, né? Tem projeções aí, acredito que dentro do primeiro semestre ainda a gente consiga, tá? Mas não quero estipular a data, se é 30, 60, 90, 120 dias, mas acredito que... A Secretaria trabalha para o quanto antes, né? Por nós já estava implantado, essa é a verdade. William, e para melhorar num contexto geral, o transporte público aqui em Blumenau, para conseguir chegar aos mais de 100 mil passageiros diários, como era antes, né? Que dava sustentabilidade a todo o sistema. Algumas medidas também vocês pretendem adotar, você com a sua experiência, né? No sistema privado, né? Para quem via de fora, agora está dentro, né? O que pode ser implantado aí para tentar evoluir nesse sentido? Jorge, hoje a nossa busca é pela melhoria da qualidade do transporte público coletivo de Blumenau, né? Então são diversas frentes que a gente precisa trabalhar. Não é uma ação isolada que a gente vai conseguir, né? Então o aumento do número de linhas, horários, extensões de linhas que a gente tem feito e já fez aí durante esses primeiros meses do ano, assim como o que o próprio prefeito já declarou à mídia, né, da questão dos ar-condicionados. Esse ano nós temos aí a renovação da frota dos ônibus e 100% fala do prefeito serão com ar-condicionado. E a gente está fazendo por isso. Agora, no próximo mês, entram 20 ônibus, já todos com ar-condicionado, e até o final
primeiro semestre, início do segundo semestre, a gente vai ter a renovação de parte da frota, sem contar os ônibus que já estão aí, que já estão com ar-condicionado. Então, a nossa busca é por melhorar ainda mais a qualidade. O aumento das linhas, aumento dos horários também é um ponto para estar melhorando. Como usuário do transporte coletivo, sim, se não tiver ônibus quando você vai para o ponto, você desiste, não adianta nada, não adianta ar, não adianta ônibus limpo, não adianta nada. O que todos nós queremos, né, é chegar no ponto de ônibus, tem uma tolerância de espera, né, 10, 15 minutos. A partir daí, a gente desiste, né? A gente desiste, porque hoje em dia, com a correria, eu não posso mais falar correria, é agitação. Agitação, que é a vida da gente, todo mundo quer ser rápido. Sim. E se esse serviço não atender essa demanda, ele vai acabar obsoleto, né? Sim. Não vai conseguir ser atrativo. Jorge, inclusive a gente tem sistema, a gente tem formas hoje de uso do passageiro ele acompanhar, né, os horários que o ônibus vai passar em determinado ponto, né? Mas sim, isso já ajuda bastante, né? Sim, para a pessoa não precisar ficar esperando no ponto de ônibus, né? Se ele tem o controle, sabe o horário que vai, e aí para cumprir esse horário também, né? A gente tem determinantes aí como o nosso trânsito, então por isso a questão dos corredores de ônibus estarem livres para que a gente possa priorizar sempre, dentro da mobilidade urbana, o transporte de massa. Sempre, né? Aliás, até os motoristas, né? A gente sempre dê preferência pelo transporte público, né? Dê vazão para o transporte público, né? Deixe o ônibus circular mais rapidamente. Você é em 1 ou 2 dentro do carro. Tem quantos dentro de um ônibus cheio? 60, 70 pessoas. Não? Esse veículo deveria ter prioridade no trânsito, mas nem todo mundo pensa assim. Verdade, Jorge. Né? Verdade. Nem todo mundo pensa assim. William, obrigado pela tua participação. Imagina. Falar de transporte público, nós vamos 3 dias aqui. Eu espero que você volte mais vezes, com trazendo certeza. mais novidades, né? Informando com a gente, tirando as dúvidas, principalmente, do transporte público, que é o grande desafio da gestão pública no Brasil. Com certeza. No Brasil. O sonho de um dia chegar na Europa, né? Que o empresário vai trabalhar de transporte coletivo, ou é trem, ou é ônibus, ele não vai de carro. Até porque de carro ele vai pagar pedágio para andar no centro das cidades. Aqui, se a gente fizer isso, tá todo mundo lascado, né? Mas lá é assim. Isso e o transporte público lá funciona. Então, que a gente chegue o mais próximo possível disso, né, William? Perfeito. A tua visão, Jorge, é muito pertinente aí com relação ao transporte público fora do país. E é bem nesse molde, né? Mas lógico, a gente não pode querer que o munícipe ele ande de transporte se a gente não traz um transporte de qualidade. Então isso é um trabalho mútuo, mas que com certeza a gente também precisa ter o maior número de usuários para conseguir ampliar também o sistema. Então é uma via em paralelo que a gente trafega, né? Mas que sim, é possível, e a gente vai trabalhar constantemente para essa melhoria. Inclusive, eu aproveito, Jorge, e sempre me coloco à disposição de vocês, da mídia, para a gente estar discutindo e conversando, né? Mas hoje, o recado que eu quero deixar também para o munícipe é fazer o uso do transporte coletivo, fazer o cartão da Blumob, porque esses cartões eles vão trazer benefício para o munícipe e para o passageiro, né? Além da redução no valor da tarifa, que se ele for pagar em dinheiro, o custo é R$ 6,80, se for pagar com o cartão, ele fica a tarifa R$ 5,50, ele vai ter benefícios como esse plano que nós temos aí com relação à integração temporal, que vai fazer valer para quem tem o cartão. Só vale no cartão, isso sempre tem que ficar bem claro. William Felipe Rodrigues, obrigado mais uma vez, William, e sucesso com essas medidas, e tomara que deem certo. Obrigado, Jorge. William Felipe Rodrigues é diretor de transportes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, que está incrementando
com 111 novos horários no transporte coletivo aos domingos. Hoje a média é de 4.500 passageiros aos domingos. A ideia é tentar aumentar aí esse volume, também com a aplicação da integração temporal, que aqui quando você paga a passagem e tem um tempo determinado para entrar ou usar uma outra linha do transporte coletivo fora do terminal sem pagar por até 6 horas nos finais de semana. Ainda não há uma data prevista para a implementação, mas o quanto logo a Secretaria já pretende também implantar esse sistema e incrementar o número de usuários do transporte coletivo aos finais de semana.